investigação do HIV. Eu, na verdade, eu nunca ouvi nada sobre isso, mas eu posso dar minha opinião aqui. Na verdade, a Europa está passando por um processo intenso de criminalização da transmissão do HIV. Tá? Então, essa é uma coisa que está se observando, a gente vem nos países desenvolvidos em geral, mas Europa muito particularmente, de uma judicialização da transmissão sexual do HIV. Né? Então, mas eu não posso responder a sua questão específica, porque não conheço nenhuma mudança nas diretrizes terapêuticas que diga que as pessoas não façam teste, ou que tenha deixado de ser mandatório porque não era mandatório, ou que os médicos têm, que a imensa maioria dos países europeus, com exceção de alguns no leste europeu, são países ricos e têm programas de acesso universal. Né? Trabalham com as co-infecções e daí sim trabalham com a questão da pesquisa para ver se tem ligação de sorologia positiva com a co-infecção ou com a infecção que está se manifestando. Mas claramente vai tratar primeiro a infecção, que é o que está causando risco para ele. Evitar a criminalização, pode ser. A questão do financiamento, Moisés, o papel do NAIDS, o financiamento, você vai perguntar para mim, que acabei de ser .gov, né? E, na verdade, a gente, o que o governo quer e o que todo mundo quer é que haja que o recurso esteja disponível e que seja utilizado corretamente. Né? Eu só queria dizer que, por uma das boas partes de olhar o Brasil de fora, é de você ver como o Brasil está na frente dos outros. Né? Porque você tem mecanismos institucionalizados de controle social que em outros países acontece ou não acontece. Né? Então, eu sei que a situação do financiamento continua, para as ONGs, continua complexa, já era complexa no meu tempo, não mudou, é complexa. Temos aqui um representante do CONASEMS aqui presente, mas acho que a luta é sempre para que o investimento exista, que o recurso esteja disponível e que ele seja utilizado adequadamente. Quando a gente estava discutindo em Brasília semana passada, o foco, e acho que essa é uma discussão que se pode ter na CNAS, sobre essa, e com o CONAS e CONASEM, os 50% de redução em novas infecções é um número, né? Mas nos ajuda a repensar aquilo que a gente está fazendo. Aquilo que a gente está fazendo hoje, a gente está fazendo em escala suficiente para evitar que haja novas infecções? Aqui, o tratamento no Brasil, que acho que é uma das outras questões, que acho que é um dos melhores exemplos. Né? Eu apresentei aquele quadro de Botswana aqui, ele pode ser feito para o Brasil, o mesmo tipo de comparação. Quais são os fatores no Brasil que mostram porque a incidência, na maior parte dos lugares, como o país, a incidência está no platô, também da AIDS está estabilizada, aumentando em algumas regiões e diminuindo em outras. Até que ponto isso foi devido ao acesso ao tratamento? Isso é uma informação que ajuda o mundo muitíssimo, porque a bandeira por melhorar o acesso ao tratamento não está dizendo que nós vamos acabar com a AIDS por causa do tratamento, mas acesso ao tratamento é um direito humano fundamental, nós queremos que as pessoas sejam tratadas. Mas em que medida isso pode servir também de argumento para se manter o financiamento internacional no tratamento, como não só para salvar a vida das pessoas, mas também para prevenir novas infecções. Vocês têm? Mais alguma pergunta, Helena? Boa tarde, Helena do Gapa, que bom revê-la, Maria Ângela. E eu gostaria de perguntar, a nível internacional, ou a nível de Brasil, com a implementação agora do SUS e do SUAS, o que é que se pode fazer, e a gente pensar em educação também, trazendo para o mundo da AIDS, o que é que a gente pode dividir recursos, custos, enquanto isso. E perguntar para você se, a nível internacional, vocês já estão pensando no AIDS, 30 anos depois, em trabalhar não só AIDS, mas nas co-infecções. Essa é uma preocupação para mim muito grave, que nossas crianças hoje, que nasceram no início da epidemia, e hoje a gente vive presente com as co-infecções. E aí o sofrimento, o custo
e a gente fazer avaliação de como foram aplicados os antirretrovirais. O que a nível internacional está pensando sobre isso? A primeira parte, eu só vou responder que eu sou uma defensora do SUS ferrenha, e o Sistema Único de Saúde no Brasil é uma das razões pela qual a gente consegue ter a estrutura que a gente tem hoje e a resposta brasileira. Com todos os problemas que nós temos, nós temos um sistema público de saúde, né? E o resto da questão eu deixo para o Dirceu responder, que, afinal de contas, eu não estou sentando mais na cadeira dele muito. Eu fui visitá-lo agora em Brasília, fui fazer uma reunião lá, e eu não fiquei com vontade nenhuma de sentar naquela cadeira de novo. Estava muito feliz em fazer uma visita, rever os amigos e não. Sobre as co-infecções, eu diria que a hepatite viral, né, que acho que é uma das coisas, tem um momento político muito interessante, acho que para pressionar a Organização Mundial de Saúde, principalmente com relação às hepatites virais, que tem uma estrutura mínima para hepatites virais na Organização Mundial de Saúde, muito pequena. Então, eu diria que tem duas questões que são importantes para se pressionar, e acho que o movimento brasileiro das hepatites e o movimento de AIDS, que também tem expressão internacional, pode utilizar. Primeiro, que foi a adoção de um Dia Internacional das Hepatites Virais, que foi uma proposta do Brasil, né? Acho que foi 2009, 2010. Né? Então, acho que isso é uma coisa para pressionar os governos. Segundo, que nessa resolução que eu citei, dessa UNGAS 2011, faz uma menção específica às hepatites virais. Sabe? Então, a primeira vez que... Então, nós tivemos algumas reuniões com o pessoal da Organização Mundial de Saúde da área de hepatites virais, eu fico com vontade de sentar o cara no meu colo e dizer para ele, ó, faça assim, ó, assim, assado. Porque eles têm um momento importante, eles têm que reportar para os países sobre a questão das hepatites virais no contexto do HIV. E, politicamente, eu diria que as hepatites virais elas precisariam de um outro programa das Nações Unidas para as hepatites virais, de tão complexo que é. Mas acho que são dois momentos globais que precisam ser melhor utilizados, e a gente pode usar, o Brasil pode fazer essa pressão, ajudar nessa pressão internacional para que haja uma maior atenção para essas doenças. Eu diria até que, da parte dos laboratórios, você vê claramente desses grandes laboratórios, grande indústria farmacêutica, mudando, alguns deles deixando da área do HIV, alguns deles, uns dois, pelo menos, não tem produto novo nenhum na área do HIV, mas tem 2 produtos em desenvolvimento para hepatite viral, que é o mesmo, os inibidores de protease para hepatite C. Então, é uma conjunção de interesses agora que acho que é muito propício para fazer pressão sobre a agenda das co-infecções, extremamente importante, mas não só no contexto da co-infecção, né? Porque hepatite B é uma doença de país em desenvolvimento. A Europa não está preocupada com hepatite B, só está preocupada nos imigrantes, porque tem vacina. Né? Se tem vacina, tem que criar o acesso a isso. Boa noite, eu sou arquiteto e dou aula aqui na Universidade de Arquitetura. Né? A senhora falou um pouco de Manaus, a experiência que a senhora teve em Manaus. Eu sou de Belém do Pará e também tive a oportunidade de visitar os ribeirinhos lá na Amazônia. E a gente fala muito do tratamento precoce, só que tive experiências aqui ajudando, a senhora falou do evangélico, eu sou católico, experiências visitando os hospitais e também defendo o meu país, sou fã, já tive experiências internacionais também, mas também gosto muito do SUS, defendo, né? Porém, já tive experiência do tratamento, fazer o exame até a resposta, levar em torno de 2 meses, né? Período muito longo, e não sei se existe outra forma mais rápida para nosso sistema de saúde, para atendimento. Eu também defendo muito a questão do preservativo, apesar de ser católico, porém, penso que o meio mais eficaz é a educação sexual. Acho que nas nossas escolas não se fala mais nisso. Ou se fala de uma forma muito, às vezes, rápida e até preconceituosa. Quando a família vai tratar um filho sobre a relação sexual, coisa, já se coloca uma barreira entre mulher e homem. Né? Eu converso muito com os meus alunos, individualmente, porque em público eles ficam brincando uns com os outros. Né? Não sei se a questão é só... A gente tem muitos parâmetros externos, Europa, África,
Mas dentro da gente tem muitas coisas que a gente pode também ter umas estatísticas, né? É isso. Mais alguém, gente? Após a tua pergunta, daí a Maria Ângela ela vai dar a resposta e encerra, tá? Sobre a questão do tratamento precoce, acho que tem tratamento precoce, não, a diminuição no tempo muito longo de tratamento. Eu gostei, eu trouxe aquele exemplo de Moçambique porque não é um exercício muito difícil de fazer, né? Ele é um pouquinho trabalhoso, mas ele é um exercício interessante de se fazer. De quanto tempo, na verdade, as pessoas estão demorando depois de fazer um diagnóstico e de fazer um CD4, quanto tempo elas estão demorando para começar o tratamento de fato, né? No Brasil, em tese, não deveria ser o tempo de fazer os exames, porque a medicação está disponível, mas é evidente que a estrutura em diferentes estados varia muito. E é nesse sentido que eu tenho muita, vou dizer muita fé, não, mas eu acredito que o avanço da tecnologia pode ajudar o serviço. O avanço da tecnologia, se você tiver uma tecnologia boa de CD4, você pode tomar a decisão no ato da testagem, né? Você faz a avaliação, faz da forma correta, confirma o diagnóstico e faz o CD4 ali. E aí você poderia diminuir muito. Essa tecnologia tem que estar disponível no país, ela tem que estar testada. Eu sei que o governo brasileiro está testando agora a tecnologia do CD4 rápido, né? E pode ajudar muito nesse tipo de situação que você referiu. E educação sexual, você não quer responder? E eu lembro, só fazer uma brincadeira, que quando é que foi? Quando a gente lançou aquele plano contra a feminização da epidemia no Rio de Janeiro, o presidente Lula foi lançar, né? Aí ele foi lá com o presidente Lula e ele aí saiu com uma assim. Primeiro chamou a igreja e a família de hipócritas que não olhavam que os jovens estavam tendo relações sexuais. E aí ele disse, porque nós precisamos ensinar as crianças a fazer sexo nas escolas. E ele estava corretíssimo, né, no sentido, mas era uma coisa que ficou muito estranha. Eu nunca esqueci, eu cito sempre, porque, na verdade, em parte é o que você está falando, né? É que tem toda uma questão de particularidade, né? Existe uma educação que se traz de casa e deveria se trazer também esta que inclui a sexual, mas, pela dificuldade de abordar o assunto, como já foi comentado aqui, acaba sendo muito mais fácil para os familiares deixar isso à incumbência dos educadores de escola. Então, assim, existe hoje um projeto, pode-se dizer, que é saúde e prevenção nas escolas, mas também sabe-se que ele não dá conta de toda essa demanda. Existe toda uma particularidade voltada para as questões religiosas, como tu mesmo citasse, o credo, a questão cultural dessa família. Então, assim, sempre vai ser um choque, sempre vai existir essa questão do choque, porque os professores, na sua maioria, eles também não estão preparados para tratar e abordar a questão da sexualidade. Eles trabalham, na maioria das vezes, a sexualidade como o esquema reprodutor. Então, isso não é eles, na maioria das vezes, eles também não se sentem preparados para poder estar abordando, né? E sexualidade, essa informação é uma coisa que vem de acordo com a faixa etária, vem desde a parte da infância, as respostas são dadas dentro da idade que lhe é permitida, porque existe toda a questão da curiosidade da criança. Então, assim, entendo ser realmente um assunto de difícil abordagem e que está precisando ainda e muito do preparo, tanto do profissional que está lá na escola para receber esses alunos, assim como também dos pais para estar trabalhando com os seus preconceitos, com as suas próprias dificuldades de sexualidade para poder chegar a abordar com um filho. Imagina, ele não consegue e vai falar de prevenção com o filho como? Se ele não consegue nem discutir muitas vezes com a sua companheira ou
se despir. Quantas mulheres a gente acha